Boa noite, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso sexto encontro. Todos estão me ouvindo bem? Me dá um joinha aí para eu saber se todos me ouvem. Ah, muito obrigada. Hoje é o nosso sexto encontro, certo? Então, recapitulando, a gente viu alguns temas de saúde, depois começamos a falar sobre os 8 remédios naturais. Hoje a gente vai falar sobre a parte da alimentação, né? Complementando aí os 8 remédios naturais. Mas antes disso, temos um convidado especial aqui conosco, Pastor Roberto Vieira, ele é departamental de saúde da Associação Paulista Oeste. E ele vai falar um pouquinho para a gente hoje, antes de eu iniciar a palestra sobre alimentação, ele vai falar sobre o Clube Vida e Saúde, certo? Pastor, muito obrigada pela sua presença. Queria pedir para o senhor iniciar com uma oração para a gente, antes de fazer a sua parte, por favor. Olá, tudo bem, doutora Patrícia? Tudo certo. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho dessa área da saúde que é tão importante para o desenvolvimento da saúde física, da saúde espiritual, da saúde emocional e contribui para o nosso preparo também para o nosso encontro com Cristo Jesus. Vamos orar então? Querido e amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento estarmos aqui juntos. Abençoe esse curso que teremos aqui e que tudo que formos falado aqui, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória e para o crescimento da igreja do Senhor nessa terra e também para a edificação de cada líder aqui que sirva para capacitação, para que sejamos instrumentos cada vez melhores nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre o Clube Vida e Saúde. Ó, vocês podem ver aqui, eu já estou com a minha camiseta aqui, ó. A camiseta aqui é top, hein? Hã? Mas só a PO tem essa camiseta, viu? Não é por acaso que aqui é apeótima. Pessoal, vamos falar um pouquinho do Clube Vida e Saúde. O Clube de Saúde, ele chega para promover a saúde de maneira integral, tanto da mente, do corpo e do espírito. Esse é o objetivo, é nós trabalharmos de maneira integral, né, para o desenvolvimento integral de todas as pessoas. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, nós vamos abrir o Clube de Saúde, a gente fizer uma caminhada lá. Beleza, ó, já é legal, é verdade, é legal, mas não pode parar por aí, né? Essa caminhada tem que ser um mecanismo ali, de acolhimento para essas pessoas, para que nós venhamos já começar a suprir as necessidades dessa pessoa, entende? E enquanto nós estamos trabalhando com as necessidades dessa pessoa, trabalhando ali as questões físicas, emocionais, nós vamos estar apresentando também o nosso Salvador, né? Então, esse é o objetivo principal. O Clube de Saúde é como um veículo que reúne todas as ações, da igreja, todas as ações de saúde da igreja, para levar pessoas a viverem com mais qualidade de vida. Então, através deste grupo, nós levamos a igreja ali a entrarem ali num ciclo de atividades, entendeu? De ações, e que isso vai trazer ali um movimento na igreja para trazer saúde, para trazer mais alegria para esse grupo, entende? Esse é o objetivo aí. E grande parte das ações de saúde se concentram na prática da prevenção, através do uso dos 8 remédios naturais. Por exemplo, grupos de caminhada, corrida, pedalada, onde oferece oportunidades aos participantes para que eles possam se exercitar. Clube de saúde
acaba também sendo um grupo de apoio, onde se oferece suporte para muitas áreas da vida com foco na espiritualidade. Então, você vai lá fazer um grupo de caminhada, entendeu? Aí nesse grupo de caminhada, ó, pessoal, nós vamos começar daqui, e aí hoje nós vamos andar aí 1.000 metros, beleza? Mas para que a nossa caminhada ela seja assim uma caminhada agradável, nós vamos começar falando com o nosso Deus. E aí você já faz uma oração, você já dá um norte ali para essas pessoas, entendeu? Não é aquela oração que você fica ali com as pessoas 10 minutos. Não, oração objetiva. Querido Deus, abençoe aqui agora a nossa caminhada, abençoe a todas as pessoas que estão aqui participando com a gente. É motivo de muita alegria nós termos esse grupo aqui e que o Senhor possa nos dar ali um dia muito gostoso, uma caminhada muito prazerosa e que o Senhor também, de alguma forma, venha suprir as necessidades de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Entendeu? E aí nessa caminhada você já vai estabelecendo ali um diálogo, né, e tal. Só para ter uma ideia aqui com vocês, daquilo que vocês têm em mente do Clube de Saúde, Clube Vida e Saúde. Numa associação, por exemplo, igual a que eu pertenço aqui, a que eu faço parte, que eu sou departamental de saúde aqui da Paulista Oeste. Nós temos aqui 324 igrejas, contando assim, com grupos, entendeu? Então tem 324. É, Quantos clubes Vida e Saúde você acha que nós temos aqui? Lembrando que nós estamos a passos lentos, entendeu? Então, esse é um movimento que está começando agora, tá? Então, quantos você acha? Abre aí o teu áudio aí e fala aí, só para a gente fazer de uma maneira mais interativa aí. Eu fiz um levantamento, viu, para participar aqui com vocês. Nesse ano aqui de 2025, quantos clubes Ó, tem vocês gente acham? no chat falando 25, tem gente falando 10. 25. E tem Olha a aí, Carla falou 10. legal. Já é um bom começo, não é? Então, mas aqui a AP é ótima, né? No ano passado, fizemos um levantamento aqui de que nós tivemos 94. E este ano, 134 clubes de saúde. Considerando Entende? 324 igrejas, pastor, é isso? Isso daí, isso daí. Pelo menos um Mas terço, né? isso Muito aí. bom. Então é para louvar a Deus, né? Para louvar a Deus. Lembrando que nós estamos também, né? A ideia é ser um crescente, entende? Você não pode parar. Então, você começa ali com a caminhada. Já é um clube de saúde, se você tem um grupo de caminhada e que seja de maneira frequente. A cada 15 dias vocês se reúnem para fazer uma caminhada. Já é um grupo de saúde, entendeu? É um grupo de saúde. Então, você tem que acrescentar coisas. Aí lá na tua igreja, qual que é a ideia que nós temos aqui? Vai ter uma feira de saúde. Qual é o grupo que vai estar mais envolvido com essa feira de saúde? O grupo Vida e Saúde, entendeu? Você já vai agregar esse pessoal. Você vai pegar esse pessoal que não é da igreja, você vai colocar ali na equipe, ó, pessoal, domingo de manhã nós vamos ter a feira de saúde lá, beleza? Então nós vamos ter lá uma parte para falar da água, a importância da água. Então, ó, quem aqui pode ajudar ali? E aí você já coloca uma pessoa que não é da igreja para estar ali, para entregar um copinho de água. Veja, esse é o nosso objetivo principal. Então, nós temos feito desta forma, entendeu? Fizemos também um levantamento, ó, dentro dessa perspectiva de clube Vida e Saúde, a gente fez um levantamento também de feiras de saúde. No ano passado, nós tivemos 136 feiras de saúde aqui na associação. E esse ano, até o final aqui do terceiro trimestre, nós já tivemos 105 feiras de saúde. E a maioria delas
nós tivemos ali a participação dessas pessoas que fazem parte do Clube Vida e Saúde. Entende? Então, é algo assim que a gente tem sentido assim um benefício muito grande, entende? Essas pessoas têm se beneficiado muito ao participarem do Clube Vida e Saúde. Muito, mas muito mesmo. Eles se sentem mais engajados nas coisas da igreja, entendeu? Então, a gente tem feito dessa forma aqui. Nós fizemos agora uma caminhada superação em parceria com o Ministério da Mulher. Mas foi top. E aí, nesse dia, o que que nós fizemos? Uma feira de saúde. Então, o pessoal chegava para a caminhada. Então, antes da caminhada ali, o pessoal já estava chegando, já estava passando ali, né, na feira ali para participar. Passou ali em todas as barraquinhas ali, entendeu? Fez todo o percurso, vai para a caminhada ali, e o pessoal voltou. Nós já tínhamos uma equipe. Ó, pessoal, nós temos aqui ó, um stand só para dar água para vocês, mas primeiro tem que passar naquela ali, ó, e aí fazer o circuito total. Sabe quantas pessoas nós tivemos ali que não eram adventistas e que participaram? 67 pessoas. Foi muito bom. A minha vizinha aqui, convidei ela, falei, ó, nós vamos ter uma feira de saúde lá, queria que você participasse. Ela mora a 15 quilômetros do local. Ela foi lá para participar. E ela não é adventista. Aí quando ela chegou lá, ela falou assim: Ó, eu sou vizinha do pastor Roberto. E aí começou a falar para todo mundo que era minha vizinha. E eu nem tinha visto ela chegar. O pessoal chegou e falou assim: Ó, pastor, tua vizinha tá aí, rapaz. Você precisa ir lá. Ela tá falando pro pessoal que é tua vizinha e tal. Então, o Clube Vida e Saúde é para ser assim, né? É uma ferramenta de engajamento para a igreja. E nesse processo a gente vai trazendo as pessoas ali que não fazem parte da igreja e elas já começam na igreja ali trabalhando, entendeu? Porque olha quantas coisas essas pessoas podem fazer ali no Clube Vida e Saúde, né? Pessoas que não foram batizadas na igreja e que não vai trazer dificuldade nenhuma, porque esse trabalho é fora, entendeu? A pessoa não precisa estar com roupa social, não precisa nada disso. Ela não precisa estar lá dentro da igreja, mas participando, ela já se sente o quê? Parte. Isso é muito importante. Participando, ela já se sente parte. E aí ela começa a falar para o pessoal, ó, eu estou participando lá com a igreja adventista lá. Fizemos uma, ó o jeito que ela vai falar. Fizemos uma feira lá que eu vou falar para você, viu? Olha, tinha profissionais, psicólogo, tinha médico, essa pessoa vai falar. Entendeu? Então vamos lá, né? Temos aí só 10 minutos, 15 minutinhos. Fica tranquilo, pastor, fica à vontade. Então, ó, grande parte das ações do Clube de Saúde se concentram na prática de prevenção através dos 8 remédios naturais, como eu falei para vocês. Então, tem lá a caminhada, tem a corrida, pedalada e assim por diante. O Clube de Saúde, ele acaba tendo um grupo de apoio, entende? E aí oferecendo ali para essas pessoas um atendimento, um acolhimento em diversas áreas, mas com foco na espiritualidade, porque nós não queremos apenas melhorar a saúde dessas pessoas, nós queremos melhorar a saúde dessas pessoas para elas irem para o céu conosco. Amém? Esse é o objetivo, né? Então, o objetivo é agregar pessoas para motivá-las a formarem hábitos saudáveis. Sabe o que que nós vamos fazer aqui na associação? A partir do mês que vem, nós já estamos pensando lá na frente, entendeu? Então, nós vamos ter os nossos 10 dias de oração. Você que é da área da saúde, você já está pensando nisso? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós já vimos um aplicativo que nesse aplicativo nós temos condições de monitorar todas as pessoas que estão fazendo exercício ou não. É um negócio extraordinário. Então, se você fez caminhada, você registra no aplicativo ali, entendeu? Depois eu posso passar aí
para a doutora Patrícia aí, entendeu? E ela passa para vocês esse aplicativo. A pessoa fez a caminhada 30 minutos, ela registra no aplicativo e aí a pessoa que está ali, entendeu? Como suporte do aplicativo, ela tem acesso a todas as informações. Então, nós vamos estabelecer ali até os 10 dias de oração. Então, as pessoas que participarem, é, então tem que fazer exercício todos os dias, só não de sábado, beleza? Sábado o exercício é na igreja, mas os outros dias tem que fazer. E aí a pessoa pode faltar uma vez na semana. Ela pode faltar, ok? Mas se ela faltar duas vezes, ela deixar de fazer os 30 minutos dela ali, ela pode escolher, pode ser um pedal, pode ser uma caminhada, enfim, ela pode escolher o tipo de exercício, ok? Mas ela tem que fazer 30 minutos todos os dias. E aí, da semana, o ideal é que ela faça seis, mas se ela fizer cinco, já está garantido. Se ela cumprir certinho até os 10 dias de oração, essa pessoa vai receber uma bonificação de R$ 300. E nós vamos pagar o aplicativo para ela, que custa R$ 150 o aplicativo, o uso dele num ano. Então, isso daí nós vamos aqui aplicar na associação, para todos os funcionários da associação. Legal isso, né? Aí você pode falar assim: nossa, mas se a pessoa perder a primeira semana, aí ela já vai desmotivar, né? Ela nem vai continuar. Não. Nós vamos fracionar esse valor para todas as semanas. Então, vamos imaginar que cada semana desses 300 representa ali R$ 20. Então, ela perdeu uma semana, ela perdeu apenas R$ 20. A outra semana ela começa normalmente, entendeu? Então, no final, vamos supor que ela conseguiu ali R$ 220 do valor total de 300 que ela poderia receber. Ela vai receber os 220. Só que como ela não concluiu todas as semanas, o aplicativo quem paga é ela. Legal isso, não é? Hã? É top. Então veja quantas ideias. Esse pessoal vai ficar louco, entendeu? Para fazer exercício todo dia ali e tal. Nesses primeiros 3 meses, nós vamos trabalhar uma coisa. Nos outros 3 meses, nós vamos trabalhar um outro foco. E assim a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar o ano todo com os funcionários da associação. Legal, né? Hã? Olha aí, hein? Pega a ideia aí, ó. Então vamos lá, ó. Então, o objetivo é agregar pessoas para motivá-los a formarem hábitos saudáveis, entende? Então, principalmente ali as pessoas que fazem parte da igreja, né? E partindo desses, nós vamos agregando pessoas que não fazem parte. Eles vão começar com a gente ali, participando dos exercícios, participando das atividades, e nós vamos inserindo eles nos projetos de saúde da igreja. Então vai ter um Caleb lá. Ó, pessoal do grupo aí Vida e Saúde, nós vamos distribuir água para os Caleb lá. Olha aí, hã? É legal, não é? Hã? Nós vamos fazer uma caminhada com os Calebs um dia lá. Veja, aí você traz essa pessoa que ela não está batizada na igreja, que ela ainda não foi na igreja, não entrou dentro da igreja. Só que nesse dia que nós vamos fazer a caminhada com os Calebs, adivinha onde a gente vai fazer a oração para começar a caminhada? Dentro da igreja. Entendeu? Porque os Caleb já vão estar ali inseridos nesse projeto. Aí a gente vai falar para eles que é um projeto onde a gente trabalha com reforma de casa, pessoas necessitadas e tal. E aí você vai explicar ali o formato ali para essas pessoas, né? Mas a formação de hábitos exige ações continuadas e regulares. Portanto, sejam quais forem as atividades da sua igreja, que a sua igreja se propuser a realizar, elas precisam acontecer ao longo de um período, um mês, um trimestre, um ano, conforme nós já falamos aqui. Então, o primeiro trimestre, você pode começar ali, entendeu? Eu não sei se o pastor Dene, ele comentou aí com a doutora Patrícia, mas nós vamos ter uma motivação aí para o pessoal
começar o Clube Vida e Saúde. Comentou, né? Vai ser um negócio espetacular, É, viu? ele falou para o pessoal aqui em relação a algumas mudanças em relação ao Ministério da Saúde de uma forma geral, em relação a pontuações. Não sei se é isso que o senhor está se Isso referindo daí. também. Nós vamos ter um ranking, Um entendeu? ranking, isso. Ele comentou, E acho que na nossa segundo encontro, se eu não me engano. isso aí. E aí nós vamos dar forma ao Clube Vida e Saúde. Então, neste ano, literalmente, como igreja, nós vamos dar forma, entende? Nós vamos dizer para você abertamente, ó, isso daqui é um Clube Vida e Saúde. E aí nós vamos motivar você a realizar o clube aí. Nós temos alguns planos aí, viu? E o Júnior tá aqui de Matão, ó. O Júnior é da AP Ótima, viu? O Júnior aí é fera, viu? O Júnior é. Menino é bom. O Júnior com a esposa dele tem um detox que eu vou falar para vocês, viu? Eu já fiz esse detox aí em parceria com o Júnior e com a esposa dele, que é a Elaine, para mais de 500 pessoas esse ano aqui na Associação Paulista Oeste. E só para causar uma expectativa aí em você, esse detox é de uma semana. Você não sente fome e vai perder no mínimo de 2 a 8 quilos numa semana. Hã? Olha aí, teve interesse, hein? Teve interesse, hein? Nós estamos trabalhando pesado aqui, viu? Com muita ousadia para motivar esse pessoal e fazer a diferença na vida deles, né? Então, ó, precisa ter regularidade, ok? Não precisa ter tantas coisas. Você não precisa se preocupar em fazer muita coisa. Ah, não precisa fazer caminhada, no outro domingo vai ser corrida, no outro vai ser pedal. Não. Comece devagar, entende? Não fique tão ansioso, tão ansiosa em relação ao Clube Vida e Saúde. Não. Então, ó, tem uma caminhada de maneira sistemática, cada 15 dias tem uma caminhada, maravilha. Trabalha dentro desse contexto. Vota lá com a tua igreja. É um grupo lá que tem, vamos imaginar ali, 30 pessoas. 30 pessoas é um número muito bom. É ou não é? Aí eu te pergunto, será que 2 vezes no mês a tua igreja lá não pode disponibilizar um valorzinho para comprar água para esse pessoal? Quando eles chegarem, você dá um copinho de água mineral para eles que custa uma merreca. Hã? Olha aí, hein? Fazer um sorteio de uma cesta de alimento, cesta de frutas, né? Para o pessoal que participou o mês todo. Não faltou nada. Uma cesta ali de alimento que você vai gastar 60 conto. Baratinho, entendeu? Isso daí, dependendo da igreja, a igreja pode votar e também conceder ao Clube Vida de Saúde. E o que que você vai colocar nessa cesta? Coloca um mamão, coloca um pé de alface, coloca uma penca de banana, coloca umas 3 maçãs ali, entendeu? E coloca um livro da nossa igreja. Imagina colocar uma meditação do ano ali? Hã? Legal, né? Então, você dá de presente para essa pessoa ali e tal. Então, legal, né? E eu me perco aqui porque o TDAH é hard, viu? Então eu tô começando a falar de uma coisa e a gente já viaja da outra aqui, ó. A regularidade das ações tornará o clube uma referência na comunidade. Tem um clube Vida e Saúde aqui em Presidente Prudente, que quando eles vão fazer atividade, tem gente da TV que vai lá filmar eles. Pessoal da rádio vai lá. É sensacional. Essa camiseta aqui é patrocinada pelo Clube Vida e Saúde lá do Presidente Prudente. Não sei se tem alguém aqui, ó. Não sei se a Carol está aqui. A Carol é fera, viu? Clube Vida e Saúde, ela é sensacional nisso daí. Bom, nisto, o bairro saberá que temos a oferecer, o que temos a oferecer, quando e onde as atividades elas vão acontecer. Se tem regularidade, o pessoal do bairro ali, eles vão saber, ó, de domingo o pessoal vem aqui, ó, sai aqui num grupo aqui para fazer caminhada, para fazer corrida. Legal, hein? Uniformizado, pessoal aí é nota 10. Então, no boca a boca, o pessoal já vai divulgando ali o seu Clube Vida e Saúde. Beleza?
A propaganda boca a boca quebrará preconceitos e oportunizará relacionamentos com as pessoas que jamais a igreja entraria em contato com essas pessoas. Entende? Então, é uma área muito boa, né? Imagine o potencial de um curso semanal ou quinzenal que atenda uma necessidade do seu bairro. Isso é extraordinário. Imagina um bairro carente lá e você monta ali no bairro uma oficina de horta orgânica. Você pega um terreno de um irmão da igreja lá, e aí você fala assim, irmão, olha quanto mato tem nesse terreno. Deixa nós capinar esse terreno aqui, nós vamos cuidar desse terreno para você. Nunca mais vai nascer mato nesse terreno. Por quê? Porque você vai fazer uma horta comunitária, entendeu? E aí a igreja pode comprar todas a semente para você fazer ali, o esterco para você colocar, entendeu? E aí, nesse trabalho aí da horta orgânica, você vai dar essas verduras, legumes para a comunidade. Imagina, eu fui visitar uma PAI esse ano, que a gente fez aqui um trabalho com a PAI, da entrega do livro, né? Desse ano, a gente fez o Quebrando o Silêncio na PAI. Quando nós chegamos lá, eu fui conversar ali com a diretora, ela falou assim, pastor, essa igreja de vocês é maravilhosa. Olha, o pessoal da igreja aqui de baixo tinha uma horta aqui, olha, mas eles traziam tanta verdura aqui para nós. Hum, olha aí, essa pessoa não esqueceu nunca mais. E nós vamos reativar essa horta em janeiro. Agora nós vamos reativar e nós vamos voltar a entregar verduras para a PAI. Então, bem legal, né? Então, o clube de saúde ele também propõe um ambiente seguro e descontraído para a formação de amizades. Ter uma vida social saudável é um dos elementos fundamentais para a saúde. O clube deve oferecer acolhimento para desenvolver o senso de pertencimento e conquistar a confiança das pessoas. Então você conquista com esse relacionamento, essa amizade, caminhada. Vocês fazem ali um junta-panela, um dia ali a cada 3 meses, vocês fazem um junta-panela, ou às vezes, né, um piquenique, mas faça um piquenique, né? Ó, hoje nós vamos fazer um piquenique, nós vamos fazer uma caminhada, né? E você não precisa nem avisar. Você falou, ó, hoje nós vamos ter uma surpresa na nossa caminhada. Você já deixa uma equipe lá no final, entendeu? Tudo pronto, frutinha ali, ó, um suquinho natural, tudo pronto. Terminou a caminhada, o pessoal tem lá frutinha. Imagina, o negócio é sensacional. Olha quanta coisa legal, né? Bom, no método de Cristo, o convite para segui-lo vem após suprirmos as necessidades e conquistarmos a confiança das pessoas da comunidade. Isso não se fará com uma ou duas ações anuais, que acontece exclusivamente para os membros da igreja. Não tem como fazer isso. Ah, nós vamos fazer ali o Impacto e Esperança, uma vez no ano. Tem resultado? Tem, mas é uma vez no ano. Qual relacionamento você vai voltar a ter com essa pessoa? Quando você vai voltar a ter? Agora, o Clube Vida e Saúde, não. Vai ser de maneira contínua, entende? É regularidade. A cada 15 dias, uma vez por semana, vocês vão se encontrar, vocês vão fazer um exercício. Esse exercício, ele vai proporcionar ali em vocês, em nós, o hormônio da felicidade, entendeu? Então, imagina, né, como vai ser esse ambiente, né? Algumas das atividades que o clube pode fazer para alcançar a comunidade. A feira de saúde, como foi mencionado aqui, que trabalha ali os 8 remédios naturais e também desenvolve a obra médico-missionária, né? Ali na comunidade. A oficina de horta orgânica, que além de você levar as pessoas a manusear a terra, a plantar, quem que vai plantar isso daí? Você vai contratar uma pessoa? Não, é o pessoal do Clube de Saúde. É eles que vão lá, entendeu? Lógico que você vai convidar uma pessoa que é especialista na área, que sabe como é que planta e tal, a distância de cada plantinha ali e tal, entendeu? Mas quem que vai fazer o trabalho? São as pessoas. Aí imagina o senso de felicidade
quando você está cortando um pé de alface para dar para alguém, ó, esse daqui, ó, foi eu que plantei. Hã? Imagina o senso de felicidade que você vai proporcionar nessa pessoa. Olha esse pé de pepino aqui, olha que beleza. E essa parte aqui, ó, foi eu que plantei, você acredita? Minha mão é boa para plantar, hein? Você vai pegar uma pessoa que não é da igreja ali, entendeu? Essa pessoa fala, olha, plantei pepino lá pro pessoal, lá, junto com o pessoal da igreja adventista, nós plantamos pepino, nossa, você tem que ir lá ver. Você tem que ir lá ver. Domingo nós vamos levar pro pessoal lá, vamos com a gente lá. Vai ter quantas pessoas que vão chegar na gente e falar, ó, minha vizinha lá tá querendo vir também. Ele pode vir? Desse jeito, entendeu? Porque assim, você vai cativar essa pessoa. É o que Jesus fazia, por isso que tinha uma multidão seguindo a ele, que ele supria a necessidade dessas pessoas. Ele era um suporte contínuo para a vida dessas pessoas. Jesus oferecia acolhimento, né? E assim por diante, né? Reunir profissionais de saúde, tais como nutricionista, olha aí a doutora Patrícia aí, que é fera no assunto, ó. Uma das maiores autoridades que nós temos aí, ó, no Clube Vida e Saúde, ó. Hã? Se você quiser, já pega o número dela aí, chama ela na tua igreja, que a mulher é fera, viu? Falar para você, viu? Até pele de defunto melhora quando ela fala. Então, ó, eu tenho profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros, dentistas, médicos para conscientizar sobre prevenções de doenças e, quem sabe, você oferecer alguns tratamentos de maneira gratuita ou num custo acessível para pessoas de baixa renda. Você vai ter ali uma psicóloga que está começando agora, que faz um atendimento online e que pode oferecer isso daí para a comunidade. Imagina, pessoa pagando lá R$ 20 uma consulta. Olha quanta coisa dá para fazer, entende? Esse é o método de Cristo. Esse é o método de Cristo, né? É nós nos aproximarmos dessas pessoas para ser bênção na vida delas, para suprir a necessidade delas, para ser um suporte, entende? Para oferecer acolhimento, mostrar para essa pessoa que ela tem valor, que conosco nós vamos nos sentir bem com a presença dela. Nós queremos que essa pessoa esteja conosco, entende? Olha, tem tanto testemunho aqui não dá para contar aqui porque eu já até venci o meu tempo aqui, hein? Mas eu vou dizer mais umas coisinhas aqui, ó. Ellen White, ela escreveu que a obra médico-missionária é o braço direito do evangelho. Cada cidade deve ser atingida por obreiros instruídos para fazer a obra médico-missionária, como braço direito da mensagem do terceiro anjo. Os métodos divinos de tratamentos de doença abrirão portas à entrada da verdade presente, abrirão portas para a entrada da verdade presente. Uma horta orgânica, onde as pessoas da comunidade contribuíram com mudas, contribuíram para ajudar a plantar e estão ali no dia de entregar essas verduras, essas pessoas, elas já estão recebendo a verdade presente. Elas já estão. Porque há quem diga o seguinte: pregue o evangelho. Se for necessário, use as palavras. Você está entendendo? Então, esse é o alcance que a gente quer, né? Clube Vida e Saúde é mais do que um programa. É um chamado de Deus para cuidarmos uns dos outros. Cuidando do outro, eu vou ser cuidado. Quem é o maior beneficiado? Eu e você. É eu e você. Um dia o Júnior, que está aqui, pedi liberdade para ele para contar isso daí. Um dia ele mandou uma mensagem, um áudio, ele falou assim, pastor, estou desanimado. Estou desanimado, viu? Olha, eu não sei, assim, parece que aquilo que eu estou fazendo, assim, não tem sentido, assim, eu estou na igreja, o Júnior não perde o culto, de quarta-feira ele está lá na igreja, entendeu? Está lá a família toda e tal. E aí eu falei assim, Júnior,
Cara, usa da tua música, visita as pessoas, né? Ele já fazia meio que um trabalho ali com a música. Ele começou a fazer um trabalho nos hospitais. Ele fez um trabalho no hospital, tá fazendo um trabalho no hospital, que quando eu fui fazer uma visita pastoral, na primeira vez que eu fui, eles não deixaram eu entrar. E eu quase que tive uma briga santa ali com a diretora do hospital. Eu falei, mas como assim? Essa visita, como é que eu vou marcar um horário para vir aqui? A pessoa tem horário para morrer agora? Não. É uma visita onde a pessoa ela está necessitada, tem que ser naquela hora. E naquele dia eu não entrei. O, o pessoal desse hospital, eles choram quando o Júnior vai lá cantar. A diretora do hospital que me barrou, quando viu o Júnior cantando, falou assim: não, não, você não vai cantar só para essa pessoa aqui, não. Eu quero que você cante, inclusive na UTI, nos leitos de UTI, onde as pessoas literalmente não podem entrar, só familiar. Canta ou não canta lá, Júnior? Canto, canto e eu entro em cada quarto para fazer oração com as pessoas doentes, não. E hoje, como é que tá a tua vida, Júnior? Ah, é outra coisa, quando eu tô estressado, desanimado, eu falo, Lane, eu vou pro hospital. Às vezes ela vai comigo, eu vou sozinho. Sai de lá outra pessoa. É isso aí. Então, o Clube Vida e Saúde, isso daí faz parte do Clube Vida e Saúde, entendeu? Faz ou não faz, pessoal? Ele não vai sozinho, não, viu? É uma gangue que ele leva lá. E a caixa de som dele, ele teve uma experiência que a caixa de som dele queimou. Eu não me lembro bem, mas acho que o pessoal vendeu até salgadinho lá para conseguir o dinheiro. O pessoal do hospital fez isso para comprar a caixa de som para ele. Falou: não, você não vai parar de fazer esse trabalho aqui, não. Não, isso daqui é de Deus que você faz. Não, nós já não somos mais o mesmo, os mesmos. É incrível, não é? O pessoal vai sentir a necessidade da nossa presença na comunidade. Entende? Porque existem tantas igrejas que, se fecharem hoje, ninguém vai sentir nem falta. É verdade ou não é? Mas quando a caixinha de som do Júnior queimou, o pessoal começou a vender salgadinho na rua para comprar outra caixa. Tá entendendo? Legal isso, né? O Clube Vida e Saúde é mais do que um programa. É um chamado de Deus para cuidarmos uns dos outros. É a igreja sendo relevante e presente na vida das pessoas. É o veículo do qual, através dele, os membros levarão saúde aos amigos, a quem apresentarão Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para encerrar aqui, ó, que eu já falei 7 minutos, então, para não fugir dos meus 10 minutos, você conhece alguém aí na tua igreja que é apaixonado pela área da saúde? Então você tem que convidar essa pessoa, entendeu? Chama os apaixonados para a área da saúde, área de esporte, entendeu? Para que eles comecem, junto com você, esse clube, que não apenas vai mudar a nossa vida, mas vai transformar a nossa vida para a eternidade. Amém? Pessoal, foi uma alegria estar aqui com vocês, viu? E assim, muito bom porque eu consegui ficar dentro do meu tempo ali e estou mais feliz ainda disso daí. Tá ótimo, pastor, imagina. Eu perguntei quanto tempo que o senhor queria. Você falou 12 minutos, mas não fui eu que dei, Profético, então pode seguir, não tem problema nenhum, entendeu? mas Eu legal, viu? muito obrigada, pastor. Eu acho, eu já tinha refletido sobre algumas questões na nossa aula da semana passada, que a gente teve uma palestra sobre atividade física, né? E aí o senhor acabou de falar de uma atividade em parceria com o Ministério da Mulher. Eu acho que é necessário essas parcerias entre os ministérios na igreja, né? Eu fico pensando assim, a gente tem um ministério ali, né? Os aventureiros, os desbravadores, quantos pais só deixam as crianças ali, e geralmente não são pessoas que geralmente não, mas muitos não são da igreja, às vezes só conhece o clube, às vezes pela escola ou por um amiguinho, e só vai ali para deixar de fato o filho e depois voltar para buscar.
Então, às vezes, esse tempo é um tempo de, né, chamar e fazer alguma atividade, né, com esses pais. Então, acho que essas parcerias é importante tentar, né? Então, doutora Patrícia, imagina fazer essa parceria com o Clube de Aventureiros Desbravador, e aí a liderança do clube que vai fazer o convite, ó, domingo Sim, que vem a gente precisa de todos os pais, aí você já vem com a roupa de esporte, que tem uma equipe que vai cuidar de vocês aí por um tempinho. Qual é essa equipe? Clube Vida e Saúde, vai fazer uma caminhada exato, com ele, vai dar um suquinho exato. para ele, uma frutinha. Olha só, Sim, entendeu? então eu acho que é importante mesmo, porque às vezes, a depender da cidade, esse vai e volta, né, de levar filho, voltar e voltar para buscar, é um trânsito que às vezes você leva o filho, já fica, e já faz alguma coisa, é de fato um diferencial ali, né? Então acho que é Aí. importante pensar essas parcerias. Certo, pastor? Valeu, Muito doutora. obrigada. Deixa eu ver se tem Eu alguma vou. perguntinha, mas eu acho que não. O pessoal só comentou das atividades que faz e agradeceu, mas está certo. Obrigada, pastor. Valeu, pessoal. Um abração. Agradeço a doutora Patrícia aí por esse momento, participar com vocês. Agradeço também ao pastor Dene pela oportunidade, fazer o convite para estar aí com vocês também. E ó, que Deus abençoe, conte conosco aí, beleza? Que precisar, estamos sempre aí à disposição. Não temos muito, mas o que temos, nós contribuímos com vocês aí. Tá ótimo, obrigada. Então, gente, dando sequência, hoje o nosso tema aqui, né, dando sequência aos 8 remédios naturais, nosso tema é sobre alimentação saudável. É um tema um pouco complicado da gente falar muitas vezes, porque a gente tem que tomar um certo cuidado para não sermos as pessoas que só falam não pode, não pode, não pode, não pode, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho desse cuidado e eu vim trazer para vocês uma explanação assim geral da alimentação, de uma alimentação equilibrada, com dicas do que a gente pode abordar as pessoas, principalmente quando é numa feira de saúde. Os pontos, vou falar de uma forma geral, mas os pontos principais que às vezes vale a pena destacar numa feira de saúde para dar esse conhecimento para as pessoas, e até porque na feira de saúde a gente não tem tanto tempo, né? Então tudo vai depender do evento que a gente tem na igreja, se é um evento de maior tempo ou não, certo? Então vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Certo? Qualquer coisa vocês me avisem, por favor, porque é mais difícil de ver vocês quando a gente está compartilhando, tá? Se precisar abrir microfone e me interromper, não tem problema, tá bom? Então, gente, falando de uma forma geral, a gente sabe que a gente tem alguns grupos alimentares importantes. Nós temos o grupo dos carboidratos, temos o grupo das frutas, verduras e legumes, temos o grupo das proteínas e temos o grupo lá do topo, que são as gorduras e os açúcares. Deixa eu só tentar ver quem está com o microfone, porque senão vai ficar interferindo. Espera só um pouquinho. Pronto. Ok? Então, quando a gente fala do grupo dos carboidratos, a gente está falando daquele grupo que dá energia, né? Que é o nosso combustível para as atividades. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes tem pessoas que querem excluir totalmente esse grupo alimentar da rotina, né? Da rotina alimentar. Mas a gente não precisa de fato excluir, a gente tem que ter uma certa preocupação com a quantidade, com o tipo, né? Então a gente tem ali o grupo, tem o arroz, tem o macarrão, tem os tubérculos, né? As batatas,
tanto a batata tradicional, a batata doce, a mandioca, a mandioquinha, tem o grupo dos pães. Então, a gente tem vários grupos aqui que estão relacionados a essa parte energética e que fatalmente eles têm as suas versões melhores ou não. Então, um arroz numa versão integral, ele vai ter mais nutrientes ali para gente, vai saciar mais, então a gente acaba conseguindo consumir uma quantidade menor. Agora, quando a gente vai para os tubérculos também são ótimas fontes de energia, mas a gente tem que ter uma atenção assim com o preparo, né? Então, às vezes, a depender do preparo que vai fazer com aquele tubérculo, acaba acrescentando muita gordura nele, então ele já perde um pouquinho ali essa sua essência em relação a ter só o consumo de carboidrato e acaba tendo consumos excessivos ali de gordura. Então, tomar cuidado com a preparação desses tubérculos. Os pães, de uma forma geral, a gente tem que preservar aqueles que são mais caseiros, com menos ingredientes, menos aditivos químicos. Então, ter uma atenção específica, especial com esses os pães de industrializados, de preparo de muito tempo ali, que tem uma validade muito longa. Então, certamente ele vai ter aditivos químicos que vão prejudicar o nosso organismo, tá? Mas são alimentos que a gente precisa, sim, com moderação, com consciência, inserir na nossa rotina. Depois a gente tem esse grupo vasto de verduras, legumes e frutas, que a gente, né, fontes de vitaminas, minerais, fibras, são importantes. A gente não dosa tanto assim a quantidade do que tem que ser comido deles, né, ingerido deles, mas a gente sempre fala muito de variar, ou numa mesma refeição, ou no dia após dia, nas semanas, tentar variar as verduras e os legumes que consome, porque cada um vai ser mais rico em determinados nutrientes, tá? Então, é importante ter essa variação. As frutas também, se a gente consegue variar, depender da época, da oferta que a gente tem, é importante variar. A gente tem que ter algumas condições que às vezes importante ter atenção, porque a fruta ela tem ali um açúcar, então a depender da condição clínica que alguém tem, precisa ter atenção em excessos aí em relação às frutas, mas isso é muito individualizado, né, a depender aí de cada um, tá? Mas é um grupo alimentar muito importante, muito rico em vitaminas e fibras e outros minerais, e é importante ali a gente variar no dia a dia, tá? E aí depois a gente vai vir para aquela parte da proteína, que aí tem vários grupinhos ali que são fontes de proteína que a gente precisa falar, né? Faz parte aí da nossa, da nossa rotina do dia a dia de ter o contato com esses itens. Então, a gente tem um grupo ali do leite e dos seus derivados, tem uma proteína ali importante, cálcio, fósforo, vitaminas, mas a gente sempre tem que ter esse equilíbrio entre quantidade e ingestão calórica, né? A quantidade e a caloria que aquele alimento vai estar trazendo, sempre um equilíbrio ali bem consciente em relação a isso. Então, tem itens que têm muita gordura e itens já mais reduzido em gordura. Então, sempre ter essa atenção. A gente tem o grupo das carnes, que tem também uma boa fonte de proteína, de vitaminas, de minerais. A gente tem que tomar um certo cuidado em não impor, né, principalmente quando a gente está abordando pessoas que a gente não conhece numa feira de saúde, impor direto, olha, não faz bem, não é bom consumir carne, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente tem que colocar aqui opções com menos calorias, falar de cortes que são menos calóricos, ou falar de cortes mais calóricos para a pessoa evitar, falar do tipo de preparação para não adicionar muita gordura, e já na sequência, já vem assim, olha, mas você conhece outros grupos que têm uma fonte que é riquíssima em proteína, bem variado, e aí a gente trazer
as leguminosas. Então, dar essa importância, esse destaque para as leguminosas, tanto nos variados tipos que existem, quanto nas variações ali de preparos que a gente pode fazer com elas, tanto as leguminosas quanto as oleaginosas. Então, o grupo ali dos grãos, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, quanto o grupo das castanhas, nozes, amêndoas e avelã. Então, tem ali uma ótima contribuição. Então, sempre tentar destacar esse grupo é muito importante. E destacar esse grupo também para aqueles que têm a opção de não comer carne, porque às vezes as pessoas elas retiram a carne da alimentação, mas a alimentação vira o quê? Vira carbo e queijo, carbo e queijo, carbo e queijo, praticamente isso, né? Então, trazer a importância de ter esse reforço proteico com as leguminosas, né? Mostrar a importância de trazer os nutrientes das leguminosas, tá? E aí a gente tem lá na pontinha, né, da pirâmide, a gente tem os óleos, as gorduras, que tem tanto de origem vegetal quanto de origem animal, e a gente sempre mostrar o cuidado de usar bem pouquinho nas preparações. Então, preparações que têm excessos de óleo, né, que fica até ali uma piscininha na panela, ou às vezes não é nem só quando a gente vai grelhar algo, mas assim, eu não sei se vocês já consumiram, por exemplo, um arroz que estava brilhando de óleo, uma verdura refogada que a gente sente que está encharcado de óleo. Então, esse cuidado do pouco, né? Assim, as gorduras boas, elas são importantes para o nosso organismo, sim, mas a gente tem que tomar cuidado com esses excessos. Então, ter essa atenção, né, com esses preparos para não exceder. E aí a gente vem o grupo aí dos açúcares e dos doces, que aí, de fato, são grupos que não têm, é um grupo, né, o açúcar em si, ele não tem uma função biológica específica como outros alimentos, os outros nutrientes têm. Então, de fato, é algo que deve ser evitado ao máximo, principalmente porque ele torna algo viciante. Então, quanto mais a gente vai deixando isso na rotina, mantendo, mais a gente vai, de fato, tendo a necessidade desse item no nosso dia a dia. Então, e sempre tentar ver se se tem pessoas que, de fato, têm muito esse costume, tentar alguns artifícios ali à base de frutas para tentar substituir até que aos pouquinhos vai conseguindo tirar essa necessidade do doce, tá? Então, quando a gente fala de uma composição de prato, a gente sempre fala em dar bastante prioridade para ter uma variedade, uma quantidade boa, aí pelo menos 50% de vegetais, ou crus ou cozidos, né? Então, verduras e legumes. Aí a outra parte a gente mantém com uma parte de proteína e uma parte de carboidrato. Seja aqui, né? Mesmo que seja só a parte das leguminosas, dos grãos, a gente põe uma boa variedade aí de grãos para suprir a nossa proteína da refeição aí da composição do nosso prato, tá? Mas aqui são opções, não que tenha que ter 3 tipos de carbo e 3 tipos de grãos, mas só para mostrar que tem, esse aqui é o que faz parte desse pedacinho do prato, tá? Mas pode ser um item só. E uma outra coisa muito importante que a gente já até viu, né, em aulas, encontros anteriores, sobre a importância da gente consumir água, né? Então, esse é uma outra questão, um outro exercício importante de se fazer, de tentar mensurar o quanto de água as pessoas têm tomado,
Não vou me estender aqui, até porque a gente já viu isso, mas tem aquela quantidade, aquele cálculo que a gente faz, né, por quilo de peso. Mas a água, ela tem muitas funções importantes no nosso organismo, seja na temperatura corporal, no transporte ali de nutrientes, na parte de digestão, respiração, parte renal, cardiovascular, né? E a água, ela tá, não só a água que a gente bebe, mas tem muitos alimentos que têm ali uma quantidade de líquido também de água importante, tá? E a água não tem caloria, né? Essa é uma parte importante. Agora, uma outra, assim, explanando um pouquinho essa parte dos grupos alimentares, de como que seria um ideal da composição do nosso prato, eu queria trazer algo para vocês que hoje em dia a gente tem falado muito em relação ao nível de processamento do alimento. Então, uma coisa é o alimento ali, é, logo que ele é colhido ou logo que ele é feito, e outra coisa é o que acontece com ele até chegar no mercado, ou no açougue, ou no hortifruti, enfim, nas lojas, até chegar na prateleira, né? E isso tem a ver com o processamento. Então, quanto mais processamentos aquele alimento sofre, mais ele vai perdendo boas propriedades. Então, nisso, a gente tem alguns nomezinhos importantes. Então, a gente tem o in natura, que é obtido diretamente das plantas ou animais, folhas, frutos. Ele é adquirido para consumo, não sofre quase nada de alteração. Então, desde ali da colheita até a venda, não teve quase nada de alteração. A gente tem os minimamente processados, né, que é aquele in natura, mas que tem algum processamento mínimo, mínimo mesmo, só para conseguir com que seja vendido ali, tá? Aí a gente tem uma outra categoria que são os ingredientes culinários, né? Então, os óleos, as gorduras, o açúcar, o sal, ele entra como uma categoria não é alimento, é ingrediente culinário. A gente tem aqueles que foram processados, então eles tiveram uma leve adição de alguma coisa, ou de sal, ou de açúcar, né? Então a gente chama de processados. Então, a gente tem aí as conservas, as frutas em calda, uma carne ali que adicionou um sal, enfim, algum processamento mínimo, mas não com muitos aditivos químicos nele. E aí sim, a gente tem os ultraprocessados, que eles já fizeram assim uma mudança radical daquele in natura para a forma que vai ser vendida. E esse que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, porque é uma gama de alimentos que tem crescido tanto, que está tão presente no dia a dia, né? Então, geralmente eles têm uma inclusão alta de sal, ou de açúcar, ou de gordura, e de substâncias que são somente que a gente acha só em indústria mesmo, não são substâncias que a gente compraria, né? Por exemplo, sal, açúcar e óleo a gente ainda compra, mas outros, aqueles nomezinhos esquisitos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não são coisas que a gente consegue ir no mercado e comprar, né? Então, nisso inclui as balas, os biscoitos, o salgadinho, macarrão instantâneo, temperos prontos, né? Coisas congeladas, então tudo isso muito pronto. Então, pensando assim no alimento, né? O que seria esses níveis de processamento? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, o in natura pode ser o frango, aí com algum nível de processamento com tempero, e aí o tal do nuggets que a gente vê muita gente comendo, nuggets, hambúrguer, salsicha, né? Então, isso aí a gente já tá no nível de processamento que a gente chama de ultraprocessados. Tem pouca carne aqui e muitos aditivos químicos. Quando a gente pensa no milho, a gente tem a espiga ali, é um in natura. Em conserva, ele é um processado, tirou, colocou água, colocou sal para ter uma
conserva ali, né, para ser vendido. Agora, os salgadinhos, eu não sei nem se sobrou milho aqui nesse salgadinho, certo? Então, já é tanto processamento, mas é falado como salgadinhos de milho, mas tem muito aditivo químico. As frutas, a gente tem uma fruta in natura, uma fruta em calda e o suco em pó. Então, in natura, processado e ultraprocessado, tá? Ops. Então, o que que eu quero dizer com isso para vocês em relação a esse crescimento dos ultraprocessados, né? Onde que eu quero chegar? A gente tem falado muito hoje sobre os determinantes sociais de saúde. Ou seja, o que que vai determinar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas a estar saudável ou não? São muitos os determinantes. Às vezes a gente tenta olhar só para um quadradinho, mas não é isso. A gente tem coisas específicas da pessoa, né? A idade, o sexo, fatores hereditários, tem o estilo de vida e tem outras situações que atuam, né? Que interferem exatamente no estilo de vida da pessoa. E uma dessas coisas que interfere é o ambiente alimentar, né? Então, e isso que eu quis trazer para vocês sobre o ambiente alimentar que nós temos hoje. Foi feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa bem grande no Brasil, eu acabei pegando aqui um recorte de São Paulo, e tem mostrado o quanto, ó, esse primeiro mapinha aqui é a densidade, o quanto que existe de estabelecimentos de venda de alimentos saudáveis, né? Que é o in natura, minimamente processados ou até mesmo os processados. E esse de baixo já é o quanto que existe de estabelecimento de venda maior dos ultraprocessados, né? Então, para vocês verem que a gente está num momento em que existe uma disputa, assim, muito grande nisso, ao mesmo tempo que tem bastante da venda dos in naturas, de estabelecimentos saudáveis, tem também muitos estabelecimentos ofertando muitos ultraprocessados. Então, uma coisa que às vezes é muito importante a gente focar em orientar as pessoas, principalmente quando a gente pensa numa orientação rápida, em algo que marque, é, eu gosto de mostrar isso. Coisas que é bom preferir, que aí seriam os alimentos que estão nessa categoria aqui dos in natura ou minimamente processados, né? Os processados, a gente tem aí uma certa, um certo cuidado, um certo limite, até porque a gente, né, senão a gente come muitas coisas processadas e a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Ter a O que que falta? moderação também com os ingredientes. Deixa eu Eu só. ele repetir esse negócio de Nayara, você está querendo falar comigo, falar alguma coisa, ou abriu sem querer o áudio? Eu acho que foi sem querer, né? Então, ter também uma moderação, um cuidado com os excessos dos ingredientes culinários e mostrar muitas coisas que a gente tem que evitar, né? Evitar, sim, os ultraprocessados. Então, ter essa abordagem, às vezes é interessante, principalmente quando a gente fala de uma feira de saúde, se for aquela feira de saúde mais resumida, que a gente precisa pegar um negócio para focar mesmo, né? Então, às vezes, vale a pena ter essa abordagem e, com isso, a gente falar um pouquinho também sobre essa leitura de rótulos de alimento, né? O quanto é importante a gente ler, a gente entender aquilo que a gente está consumindo, né? No rótulo, às vezes as pessoas, quando vai olhar o rótulo, fica muito preocupado em ver quantas calorias que tem aquele produto. Mas nem sempre é a caloria que, de fato, vale a pena ou é importante naquele alimento. O que a gente tem que olhar é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela tem uma ordem.
E aquela ordem, ela não é por acaso, não é uma ordem alfabética, não é uma ordem que a pessoa quis. Aquela ordem é naquilo que tem mais, né? Então, o primeiro ingrediente é aquilo que tem mais naquele alimento. E uma outra coisa muito importante a gente ver é o quê? Foi até o que eu disse antes, os nomes diferentes que aparecem ali, né? Então aqui, ó, eu tô com um rótulo que é uma geleia de pêssego. Então tem uma polpa de pêssego, ok. O que mais tem ali é pêssego, então que é o primeiro ingrediente. Mas aí a gente tem um xarope de glicose, a gente tem um açúcar, a gente tem estabilizante, acidulante, conservadores, tem mais benzoato de sódio, aromatizante natural. Olha quanta coisa a gente tem adicionada nessa geleia. Então, a gente costuma dizer que é, o que está aqui, o ideal é o quê? Que aquilo que a gente olha são coisas que está aqui nessa listinha, seriam itens que o quê? Que se você quisesse reproduzir esse alimento, você conseguiria ir ali no mercado, comprar todos os itens da lista de ingredientes e tentar se reproduzir. Quando essa lista de ingredientes tem tanto nome estranho, que a gente não acha no mercado, então é porque aquilo de fato não tá legal, né? Então, olha aqui, aqui é um outro, eu não lembro do que é esse, mas água, alguma bebida, água e o primeiro ingrediente é o açúcar, né? E aqui, ó, suco concentrado de uva. Fatalmente isso aqui era um suco de uva, mas o açúcar tá antes até do próprio suco de uva nesse item. Então, tem mais açúcar do que de fato uva aqui, né? Então, são coisas que a gente precisa ter atenção, né? Agora, esse outro aqui, que era de um suco de laranja, o que que ele tem? Suco de laranja, é só isso, é só de fato a laranja espremida. Quando a gente vai para uma aveia, ingredientes é o quê? Só aveia em flocos, só tem aveia, não tem mais nada adicionado ali, né? Então, é muito importante a gente ter essas duas informações para quando a gente quer passar uma mensagem de fato de saúde do ponto de vista alimentar. Essa questão dos ultraprocessados e essa questão da listinha do rótulo, da parte de lista de ingredientes, o quanto é importante a gente começar a observar o que tem. E eu digo mais, até alimentos que são tidos como saudáveis, às vezes eles têm um rótulo, uma embalagem que parece bonitinho, parece que é saudável, mas quando você vai ler ali na lista, a gente começa a achar coisas, tá? Então é sempre bom ter essa curiosidade, tá? E o que, que eu gosto também muito de falar quando a gente fala de alimentação? Se alimentar bem exige uma programação, exige uma dedicação de tempo em algum momento da semana. Então, vai ter um momento que tem que fazer a compra, que tem que deixar as coisas mais ou menos ali organizadas, porque quando a gente chega no fim do dia, do trabalho, cansado, a gente vai comer o que tiver mais fácil ali. Ou se a gente está voltando para casa e vê que não, lembra que não tem, já para em algum lugar e come qualquer coisa. Então, assim, ter essa preocupação em organizar a alimentação, ou a alimentação da semana, ou a cada 15 dias, a depender de como cada um achar melhor. Então, é importante variar, né? Cuidado com a preparação, mastigar bem, evitar os beliscos entre as refeições, não tem uma extrema necessidade de ficar se alimentando com um fracionamento pequeno, a não ser algumas condições clínicas. Pode sim existir condições clínicas que vai pedir para comer a cada 2 horas ou a cada 3 horas, mas aí isso a gente está falando de questões individualizadas, tá? Mas a gente fala muito de sentir a necessidade do nosso corpo para se alimentar. Então, desde jejum, almoço e uma pequena refeição no final do dia, já está ótimo. Não precisa ter
um reloginho e tá o tempo todo precisando comer. Existem algumas exceções, a depender da rotina da pessoa, tem pessoas que têm uma rotina de almoço e jantar, às vezes, muito estendida, uma rotina maior de um trabalho que estende pela noite, e isso a gente vai adequando e vai fracionando, porque aí é muito de cada um. Mas a gente tem que tomar o cuidado de tentar entender o nosso organismo no sentido de é fome ou é uma ansiedade? É uma mania de beliscar? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que tentar entender. A diferença entre necessidade e o costume de ficar beliscando ou o processo ali da ansiedade, tá? Então, isso é importante a gente pensar. E aí, para finalizar aqui, eu gosto de trazer essas três questões de saúde que são muito comuns, né? A diabetes, a hipertensão e as alterações nos níveis de colesterol. Eu trago isso para quê? As orientações para quem tem essas condições é simplesmente ter o quê? Ter uma alimentação equilibrada e saudável. Então, é, diabetes, açúcar simples, ultraprocessados, suco industrializados, sobremesas com xarope, coisas que têm que ser retiradas, mas isso não é para ninguém ter esse tipo de alimentação de rotina. Pressão alta, alimentos ricos em sódios, temperos industrializados, conservas, defumados, fast food, fritura com sal em excesso. Então, se a gente cuida de todos esses detalhes que eu já falei anteriormente, automaticamente a gente também está cuidando para evitar ou controlar determinadas condições. Obviamente que tem situações que, além desse cuidado, precisa sim de um complemento com medicação, fatalmente, mas aí, novamente, é as condições individuais de cada um que a gente vai vendo individualmente, tá? Então, eu quis trazer aqui foi essa explanação geral sobre essa rotina alimentar e já já a gente vai abrir para as perguntas, tá bom?